Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Café com Palavra e eu quero convidar você para, se possível, abrir a sua Bíblia comigo no texto de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1. O texto diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Romanos e ele escreveu essa carta para se apresentar a essa igreja que não havia sido fundada por ele. E nessa apresentação, com o objetivo de que esses irmãos o recebessem e apoiassem a sua próxima viagem missionária com intentos de chegar à Espanha, o apóstolo Paulo escreve esse que é para nós o maior tratado teológico do Novo Testamento, que tem como tema central a salvação operada pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas essa não é só uma carta teológica teórica. Aqui o apóstolo Paulo traz para nós muitos ensinamentos práticos que nós podemos aprender com ele, com a sua experiência, com a sua teologia, para aplicarmos na nossa própria caminhada cristã hoje. E eu entendo que esse texto que nós lemos, ele faz isso, porque o apóstolo Paulo, partindo da sua teologia, que nos ensina, do Evangelho de Cristo, que nos ensina que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e por isso nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo, então, nos exorta a seguirmos perseverantes diante das dificuldades da vida, sabendo que o Senhor está conosco, porque agora somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo dessa graça que nos alcança e nos sustenta. Todos nós, assim como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo durante a sua vida e o seu ministério, estamos aí dispostos, é possível que aconteça conosco adversidades ao longo do nosso caminho, sejam situações financeiras, enfermidades, problemas relacionais, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso estudo, às vezes, tempos de espera também, que geram ansiedade, que geram desgaste aí. Todos nós estamos sujeitos a passar por todas essas situações, ou algumas delas ao longo da vida, porque o próprio Senhor Jesus nos diz: olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A questão é que muitos de nós, quando paramos diante da adversidade, nos perguntamos: poxa, Deus não está vendo isso aqui não? Onde é que está o meu Deus que está me permitindo passar por essas coisas? Essa não foi a atitude do apóstolo Paulo. Ele diz: nós nos gloriamos, e ele está falando dele mesmo, nas tribulações. Então o apóstolo Paulo enxergava que aquelas tribulações, e ele podia falar disso com convicção, com experiência. Afinal de contas, ele sofreu inúmeras perseguições, prisões, dificuldades físicas, dificuldades de encarceramento e também emocionais. A gente vê isso ao longo das suas cartas por causa do Evangelho, inclusive. Mas o apóstolo não via isso como um fato de que Deus o havia desamparado, muito pelo contrário. Ele via que em todas essas coisas Deus estava operando muitas vezes no caráter dele, operando para o progresso do Evangelho de formas que ele não sabia precisar, mas que ele sabia que Deus estava fazendo. E assim também é conosco. O Senhor nos permite passar por situações, muitas vezes, para isso que o apóstolo está dizendo aqui aconteça conosco, para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida em ver o agir de Deus nas situações que às vezes achamos tão impossíveis, mas que ao sairmos delas, vemos a boa mão do Senhor que esteve conosco ali, que nos sustentou, que proveu, que cuidou de nós, de formas como nós, no início das adversidades, não imaginaríamos que seria possível, mas que vemos Deus fazer. Então é nesse sentido que o apóstolo diz que as tribulações,
As adversidades, elas promovem em nós essa perseverança e esse caráter aprovado por Cristo. Então, às vezes, essa é a forma como Deus quer chamar a nossa atenção para algo no nosso caráter, no nosso temperamento, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os irmãos, com o nosso próximo, precisa ser mudado. Então, as adversidades são muitas vezes esse chamar a atenção de Deus. E mesmo quando não são o simples fato de estarmos neste mundo pecaminoso, ainda assim, nas aflições, nós podemos ser fortalecidos pelo Senhor, como foi Jó, que termina aí a sua aflição dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas em meio a todas essas lutas e dores, o Senhor se manifestou e hoje eu conheço o Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor que se fortaleceu em meio à minha dor. Então, que assim seja conosco. Se você está passando no dia de hoje por alguma situação que você não entende, por alguma adversidade que você entende que tem sido tão pesada, coloque isso aí diante de Deus, sabendo que o Senhor está com você, que você tem paz com Deus, que Ele é Emanuel, Deus conosco, e que Ele é quem te ajuda a perseverar, fortalecendo você e cuidando de você em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.